Olá, bem-vindos a mais um episódio do Vivecast. Hoje vamos falar sobre um assunto que vem ganhando cada vez mais espaço e também novas abordagens, seja nas conversas e rotina das famílias ou mesmo nas salas de aula. O assunto de hoje é educação financeira para crianças. Por isso, convidamos hoje a especialista neste tema, Maria Gurgel, criadora do projeto Resguarde, que tem como foco educação financeira e previdenciária voltada para o público infantil. Um projeto que inclui desde livros infantis sobre o assunto até palestras para pais e professores. Maria, muito obrigada pela sua presença e por ter aceitado nosso convite. Muito obrigada a vocês pelo convite, é sempre um prazer enorme falar desse tema. Que bacana. Para começar a nossa conversa, gostaria de saber um pouco como é que você se envolveu mais a fundo neste tema e o que te levou a criar o projeto Resguarde. Então, obrigada por essa pergunta que me dá a chance de eu me apresentar. Então, vou começar do começo, né? Eu sou Maria Gurgel, eu sou carioca, eu sou mãe, eu sou ex-executiva e com uma passagem de 35 anos no mundo corporativo. E eu sempre fui completamente apaixonada por literatura, por criança, por educação e por um monte de outras coisas. E aí, o que aconteceu? Durante essa minha passagem no mundo corporativo, eu fui presidente de um grande fundo de pensão, a Valia, por 4 anos. E quando eu assumi a presidência do fundo, eu pouco conhecia de previdência, porque até então eu era uma executiva de RH com algumas incursões em áreas financeiras, né? Então, minha primeira providência foi sentar com todas as áreas para entender o que elas faziam. E nesse processo teve um dia em especial que mudou aí a minha vida e ele remonta lá para o iniciozinho da ideia da Resguarde. O que aconteceu? Eu estava com uma agência de atendimento em Vitória assistindo os atendimentos, né? Então eu só sentava do lado das atendentes e elas falavam, essa aqui é a Maria e ela está em treinamento. E eu ficava ali quietinha assistindo. Eis que entra esse homem, beirava seus 60 anos, ele traz toda a documentação dele, a matrícula e fala, eu vim aqui para requerer minha aposentadoria. E aí, quando ela foi fazer o processamento no sistema, né, a primeira coisa que ela reparou foi que ele nunca havia feito uma simulação de renda. E quem trabalha com fundo de pensão sabe que simulações de renda estão disponíveis a qualquer momento, de qualquer formato, né? Ele falou, realmente nunca fiz. Então ela fez o processamento, entregou o papel para ele com os valores. Quando ele viu o papel, ele falou, tá errado, você calcula de novo que tá errado. Ela falou, não, senhor, tá certo. Ele falou, mas eu não ia receber uma coisa muito próxima do meu salário, não tem essa história do BD. Ela falou, olha, senhor, o senhor não tá no BD, o senhor tá no plano CD, né? E esse plano CD, por que o senhor não tem muito? Porque o senhor nunca colocou nem o mínimo que era necessário para que a empresa patrocinadora fizesse o matching, né? Os 9%. O senhor nunca chegou nem perto disso, por isso que o seu valor é baixo. E aí ele perguntou, mas o que eu faço para mudar isso? Aí ela falou, o senhor tem dinheiro para portar o plano? E ele falou, não tenho dinheiro, o dinheiro para me aposentar está aí. E aí ficou naquela conversa, o que eu posso fazer para mudar, o que eu posso fazer para mudar. Eis que ela termina ali a conversa falando, não com essas palavras, mas essa mensagem, nada, o senhor tinha que ter feito há 20, 30 anos atrás. Ela falou até de uma forma muito educada, mas a mensagem foi muito forte, né? Aquilo foi um verdadeiro soco no meu estômago e rendeu algumas coisas. Assim, a primeira delas, eu escrevi um artigo para um grande jornal carioca, né, falando do meu arrependimento, como eu era executiva de RH e que eu não dava a menor atenção para o plano de previdência como deveria, era apenas mais um benefício. Fora isso, eu fiz mais alguns experimentos no fundo para entender se esse problema que eu tinha visto numa agência de atendimento, se ela permeava todos os níveis da organização. E sim, ela permeia todos os níveis da organização, é óbvio que em percentuais diferentes, né? Mas ela permeia ali todos os níveis, então eu comecei a investir muito em educação para aumentar esse nível de consciência financeira, de que existe longevidade, que a gente precisa se planejar para ela. Educação dos colaboradores e dos participantes. Dos colaboradores e dos participantes, né? Então, a gente fez para os dois, eram 120 mil participantes entre ativos e assistidos, a gente fez para todo mundo. E para os assistidos mais na questão do planejamento financeiro, para os ativos mais na questão previdenciária do longo prazo, né? Mas a gente fez para todo mundo. E do ponto de vista pessoal, eu tinha certeza que na minha família tinha pessoas que também estariam nos mesmos desafios. Então fiz sessões de pizza com PowerPoint, botei todo mundo na minha casa e falei sobre o assunto.
E finalmente ficou essa coisa do dia que eu parar de trabalhar, eu vou trabalhar com isso. Virou mais uma paixão na minha vida. Então não era mais literatura, criança, educação. Era também essa necessidade de conscientizar as pessoas para pouparem sempre, né? Aí eu voltei, depois de 4 anos, eu voltei para a empresa patrocinadora, agora não mais no Brasil, eu fiquei quase 4 anos no Canadá. E aí lá no Canadá eu fiz 35 anos de mundo corporativo e eu estava exausta. Eu sempre fui muito feliz no mundo corporativo, mas depois de 35 anos, né, de uma carga intensa, de muita responsabilidade, eu queria mudar. Aí nos primeiros 6 meses, aí voltei para o Brasil e me aposentei. Voltei para o Brasil, me aposentei. Nos primeiros 6 meses eu não fiz absolutamente nada para ninguém. Eu só descansei, eu só fiz as coisas que eu sempre quis fazer. E depois eu comecei a pensar, o que eu vou fazer da minha vida daqui pra frente, né? Até então eu tinha sido uma executiva 35 anos da minha vida e agora, né? E aí eu falei, olha, seja lá o que eu vou fazer, eu vou incluir essas paixões da minha vida, né? E comecei assim, como mãe, né, de alguns filhos, eu sempre recorri à literatura, principalmente literatura temática, para tratar algumas questões das crianças. E com o tempo que eu tinha agora, né, eu tinha resgatado meu tempo de volta, eu comecei a estudar isso e vi que a grande verdade é que hoje você tem literatura temática infantil de qualidade para ajudar os pais com questões relacionadas a bullying, a raça, a gênero, a iniciação sexual, a sentimentos, mas não tinha nada para ensinar a criança a poupar. E aí eu falei, opa, tá aí, esse é o meu caminho, eu vou escrever essa literatura temática infantil, porque ali é tudo, é criança, literatura, educação, né? E aí eu escrevi o meu primeiro livro. O meu primeiro livro chama Bicicleta, a história de uma menina, Nina. Ela mora numa cidade do interior, ela começa a ver uns cartazes, né, de competição de bicicleta. Ela tem 2 problemas. Um, ela não sabe andar de bicicleta. 2, ela não tem bicicleta. E pior, ela não tem dinheiro para comprar uma bicicleta. Então o livro conta toda a jornada de como a Nina consegue dinheiro para comprar uma bicicleta e como, em paralelo, como é que ela aprende, né, fortalecendo aí os laços de amizade com o melhor amigo. E aí eu falei, bom, eu estava muito insegura, porque embora eu fosse, né, sempre fui uma leitora voraz, eu nunca tinha escrito absolutamente nada. Então eu dei esse livro para muita gente ler, e aí os feedbacks foram muito bons. Aí eu me animei, num piscar de olhos, estava lá eu com 7 livros prontos. Olha, né? que bacana. Aí escrevi 7 livros. Para várias faixas etárias, esses livros. Sim, então dos 7 livros, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho 6 livros para a turma de 4 a 8 anos e 1 livro para a turma de 8 a 12 anos, por enquanto, né? E aí com os livros eu criei o projeto Resguarde, né, que conta com a base, são os livros, né, que tem ido muito para as escolas, cursos de inglês. Eu traduzi todos os livros para o inglês também, para a gente quebrar essa barreira de educação financeira, né, para que ela pudesse ser trabalhada em aula de português, de matemática, de inglês, em qualquer disciplina. Tem as histórias contadas para os bem pequenininhos que não estão alfabetizados. Eu fiz uma parceria com uma ótima contadora de histórias e ela pegou os 6 livros de 4 a 8 anos e ela gravou essas histórias todas. Então elas estão todas, na verdade não gravou todas, ela está gravando, a gente está com 3 gravadas. E fiz a palestra para os pais e professores, né? E assim, às vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas se seu foco são as crianças, por que fazer palestra para pais e professores, né? Porque assim, a maior fonte de influência das crianças são os pais, ponto. E não é diferente com dinheiro. Então vocês, assim, os pais e os professores que agora estão ensinando isso, eles precisam estar minimamente organizados do ponto de vista financeiro, senão ajudar essa criança se torna uma tarefa assim, hercúlea, né? Se você não está organizado financeiramente, ajudar as crianças fica uma coisa muito difícil, né? Então, foi isso, eu montei o projeto, eu estou muito em escolas, em empresas, né? Agora eu tenho entrado muito aí para o mundo de fundos de pensão, eu fiz palestra no congresso da ABRAP. E aí, assim, o que acontece? Eu acho que toda startup, quando ela é criada, né, as pessoas visam o quê? Visam solucionar uma dor de mercado. Qual era essa dor de mercado no caso da Resguarde? Endividamento, né? Assim, eu vou dar aqui algumas estatísticas de endividamento, assim, tem uma estatística interessante do Fundo Monetário Internacional de 2019. Eles fizeram uma pesquisa com 170 países e eles dividiram a poupança daquele país pelo PIB, né?
o Brasil só está à frente de 17 países, ou seja, 90% dos países que participaram da pesquisa têm um nível de poupança PIB melhor do que a gente, né? Tem uma estatística que foi muito batida em mídia, né, que foi uma estatística do CNC de 2021, que 70% dos brasileiros terminaram o ano endividados. E essa pesquisa vai sair agora para 2022 e parece que a coisa piora. Principalmente, né? Com a pandemia. Principalmente com a pandemia, perfeito. Então, tem isso. Eu até falei para você no almoço, eu vou repetir aqui, né, assim, hoje os alcoólicos anônimos criaram um braço dos alcoólicos anônimos para tratar dos endividados, que se chama Endividados Anônimos. Eles adaptaram os 15 passos para ajudar as pessoas a saírem de dívida, né, com vários terapeutas, psicólogos, para ajudar a mudar o comportamento dessas pessoas. E tem um grupo aqui de São Paulo, do Procon de São Paulo, que começou um grupo bem pequenininho chamado Super Endividados. A última vez que eu vi, eles estavam com 50 milhões de participantes. Também é um grupo para ajudar as pessoas a saírem de dívidas. E essa do Procon de São Paulo, a estatística é alarmante. Essas pessoas ganham, em média, R$3.000 e devem, em média, R$90.000. Então, assim, pode parecer ambicioso, mas o que eu queria com a Resguarde, né? Assim, eu queria influenciar, mesmo que minimamente, mesmo que eu seja uma gotinha no oceano, essas crianças, essa geração de crianças de hoje, para que eles cresçam, né, com padrões e comportamentos financeiros diferenciados, que se tornem adultos, que entrem direto para a estatística de investidor, sem jamais passar por estatística de endividados, né? Então, assim, o pouquinho que eu puder influenciar já está valendo. Então, foi por isso que eu criei a Resguarde. Foi uma história longa, mas muito bacana, para contextualizar. Para contextualizar. Muito legal. E aí, quando a gente fala de educação financeira de crianças, a primeira coisa que vem à mente são os cofrinhos e as mesadas. Hoje em dia, esses recursos são eficientes também? Sim, assim, eles são dois ótimos instrumentos. Eles não são únicos, tem outros. Mas eles são ótimos, mas são instrumentos que dão trabalho. Por quê? A mesada, os pais, eles têm que sentar juntos e discutir qual o objetivo que a gente quer alcançar com aquela mesada. O que pode, o que não pode entrar nessa mesada. Você tem que ter o dinheiro certo, no dia certo, porque principalmente para os pequenos que você dá semanada, né? Se você der semanada no sábado, a criança cria uma expectativa enorme de no sábado receber a semanada. E como é criança pequena, você precisa de dinheiro trocado. Então você precisa estar com dinheiro trocado. Quantas vezes eu e meu marido, a gente não saiu desesperado para trocar dinheiro. Então, assim, dá trabalho por isso. Tem gente que gosta de pagar uma remuneração variável em cima de mesada para remunerar a criança um pouquinho a mais se ela fizer algumas coisas, né? Então, quando você for fazer isso, você não pode, por exemplo, remunerar a criança por uma coisa que é obrigação da criança. Sim. Se na sua casa arrumar a cama e botar e tirar a mesa fazem parte da obrigação da criança, você não vai dar um dinheiro a mais por isso. Mas talvez você dê um dinheiro a mais para a criança lavar o carro, que não é obrigação dela, que é para ela arrumar o quarto do irmão menor, que não é obrigação dela. Então, tem toda uma ciência por trás de mesada e tem muita gente estudando isso. Então, assim, eu aconselho para quem decidir da mesada, dá uma estudada antes. Não é simplesmente decidir um valor. Não é decidir um valor e dar, não é isso. Né? Então, conscientizar a criança. Porque assim, você está usando isso como um instrumento para ajudar a criança a desenvolver uma mentalidade poupadora. Então, você precisa entender, né, o que está por trás disso. Cofrinho também eu acho ótimo. Agora, eu gosto muito de cofrinho associado a um projeto específico. Esse cofrinho vai ser para a gente comprar aquela coleção de livros que você quer, né? A criança vai decidir, eu quero aquele brinquedo. Então, você cria o cofrinho associado a um objetivo. Para quê? Para que a criança comece a trabalhar com os conceitos de metas e objetivos, por mais rudimentar que isso seja na cabeça da criança. Né? Ela vai ter até a vida adulta para aprender aquilo, não importa. Mas ela já vai começar a entender que aquele cofrinho específico é para aquele projeto específico, né? E associado ao cofrinho vale muito o potinho do futuro. O que é isso? Você coloca do lado um cofrinho, você botou lá, sei lá, R$3 no cofrinho, coloca R$1 no potinho do futuro, que é para uma coisa que ela ainda não sabe o que vai fazer. Mas para quê? Para você começar a trabalhar ao longo prazo com ela. Que bacana. Sabe? Olha, isso aqui é para o longo prazo. A gente, lá na frente você decide. Mas ela sempre vai ter um dinheirinho. É uma forma da criança gastar menos do que ela ganha, sabe? Então, assim,
Para que a gente faz isso? Para ajudar a desenvolver mentalidade poupadora na criança, né? Assim, e o que é a mentalidade poupadora? É aquela criança que sabe desde pequenininha que a vida é feita de escolhas, que ela sabe priorizar, que ela sabe que ela precisa guardar sempre uma parte de tudo que ela ganha, né? Uma criança que não desperdiça, ela começa a trabalhar de forma bem rudimentar metas e objetivos para tudo que ela quer, começa a trabalhar a longo prazo, sabendo que longo prazo de criança é desse tamanho, né? Longo prazo de criança é nano prazo, mas não importa. Isso tudo ela vai ter até a vida adulta para desenvolver, né? Então, por isso que esses instrumentos são bacanas. Então, eu aconselho sempre as pessoas estudarem a forma como vão usar. Não é simplesmente usar, né? Tem ciência por trás dessa história toda. Legal. E assim, você até comentou do número de pessoas endividadas no país. Muitas famílias não têm condições de dar a mesada para a criança. Nesses casos, o que você aconselha? Assim, eu acho o seguinte, que mentalidade poupadora, independente da criança ganhar ou não mesada, é para todas as crianças, desde que essas crianças tenham minimamente as suas necessidades básicas atendidas, o que não é o caso para uma parcela da população brasileira, e neste caso essas crianças, essas famílias precisam de boas políticas públicas. A gente até conversou isso no do almoço. Boas políticas públicas, projetos da iniciativa privada que deem uma chance a essas crianças. Por outro lado, eu acho que o ambiente que essas crianças nascem, ele não pode ser determinístico. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Não é porque a criança nasceu nas classes mais altas de Seattle que ela vai se tornar um Bill Gates. E não é porque a criança nasceu na casta dos invisíveis na Índia que ela vai estar fadada a ser miserável. Então, há de se falar de sonhos e oportunidades, sim. Inclusive, né, na minha coleção, eu escrevi um livro sobre isso. Eu não vou dar spoiler para deixar a turma curiosa, que se chama Tudo é Possível. Olha como é que é o título do livro, né? Que é uma história linda, justamente de um menino. Eu vou dar um spoiler, que na escola dele vai um grupo de contação de histórias para falar de poupar e etc. Ele levanta a mão e fala: desculpa, mas essa história de poupar é para criança rica que ganha mesada. Eu não ganho mesada e eu dependo da merenda da escola para comer. E aí a história se desenvolve. Então, assim, eu acho que há de se falar de sonhos, há de se falar de oportunidades, sim, né? Leia o livro. Legal. E você considera importante que as crianças saibam das limitações financeiras das famílias delas? Tem uma maneira de tocar neste assunto com as crianças? Assim, eu acho que os estudos mostram que a criança sabe quando os pais estão estressados, né? Então, quando você está estressado por dinheiro, eu acho que é sensato você conversar com a criança, porque senão o que acontece? A criança fantasia. E aí a fantasia da criança pode ser muito pior do que efetivamente é o problema, né? Então, assim, quando a situação é conduzida de uma maneira a mostrar para a criança, uma maneira tranquila, que a família está passando por um momento difícil, mas que tem solução, não pode jogar aquela bomba na criança, não sei o que vou fazer, não é isso. Mas você sabe que é um momento difícil, tem solução, você vai conversar de forma calma, sem culpas. Eu acho que a gente se surpreende com a forma como as crianças reagem, né? Crianças e adolescentes, eu acho que a gente vai se surpreender com... É um momento de união da família e elas vão colaborar, né? Então, assim, explica o que está acontecendo com clareza para a criança, né? Mas, assim, sem desrespeitar o limite de entendimento da criança. Sem assustá-la. Né? Sem assustá-la. A forma que você vai falar com uma criança de 7 anos é completamente diferente da forma que você vai falar com um adolescente de 17 anos, né? Então, se prepara bem para essa conversa, né? Por quê? Porque a criança precisa entender que nesses momentos de crise tem alguém adulto liderando o barco, sabe? Senão ela começa a achar que a sobrevivência dela está ameaçada, né? Então é isso, né? Então, somente depois que os pais tiverem decididos quais são as mudanças que vão acontecer, os cortes de orçamento, as mudanças na casa, que eles vão sentar com as crianças para explicar as novas regras, né? E aí pedir sugestões das crianças. Eu acho também que as crianças vão surpreender muito os pais com... Principalmente os adolescentes nessa hora. Com as contribuições que eles podem dar. podem fazer.
fazer, sabe? Então, assim, seja objetivo, porque subjetividade nessa hora atrapalha mais, porque já é um momento de crise, já é um momento difícil. Se você começar a falar de forma etérea para uma criança, então tenta ser o mais objetivo possível. Não fale de montantes, né? Você vai falar do problema, você jamais vai falar do montante. A criança não pode fazer nada com essa informação, né? Então, não faz nada. Até mesmo quando a situação não está tão ruim, né? Exatamente. Então, você vai falar de um problema, seja objetivo e assim, eu acho que tem uma coisa importante da gente falar para a criança, mostrar que pessoas entram em situações difíceis e saem. Então, se puder ter um exemplo, olha, você lembra de fulano de tal e saiu do emprego dele, que nem o papai vai sair agora, mas 2 meses depois ele estava empregado de novo. Então, assim, para mostrar para a criança que, assim, a criança precisa entender que tem luz no fim do túnel. Sim. A gente não pode jogar bomba no colo da criança e falar, ferrou, agora não vou fazer mais nada, entendeu? Então, assim, esse cuidado a gente tem que ter, né? Assim, a criança tem que entender, ela tem que se sentir ouvida, que as colaborações dela são ouvidas pela família, porque ela vai fazer o possível para ajudar aquele núcleo dela, né? Ela pertence àquele núcleo. Então, eu acho que sim, que deve falar, mas de maneira leve, uma maneira mais leve. E a gente falou aqui de recursos como mesada e cofrinhos. Hoje em dia, as crianças dos dias de hoje, quais outros recursos você acha interessantes que as famílias utilizem? Assim, eu gosto muito, assim, por ser uma pessoa que foi muito focada em literatura, eu gosto muito da história do Clube do Livro. E o que eu estou chamando de Clube do Livro? O adulto e a criança leem os livros, né? E o que eu fiz com os meus livros? Eu ao final de cada livro meu, tem algumas perguntas que eu sugiro, né? Para quê? Porque o adulto faça para a criança, e eu também sugeri que o adulto pense em outras perguntas que façam conexão da realidade do livro com a criança, né? Por isso que é importante o adulto ler o livro. E aí o adulto começa a ter esse diálogo pós-leitura e com uma escuta muito genuína, né? Deixa a criança falar, deixa ela pensar, deixa ela criar hipóteses, deixa ela começar a se expressar nessa temática que é completamente nova na vida dela, né? A gente não precisa ter a preocupação de ensinar tudo, né? Porque quando a criança lê e ela se envolve com a história, ela já entendeu. Então você vai direcionando o entendimento dela com perguntas. Então eu acho muito efetiva a história do Clube do Livro. Vale fazer uma curadoria antes, então o adulto vale ler os livros antes, ver se vale a pena, se tem, né? Então, assim, tem os meus, e agora eu estou descobrindo que tem outras pessoas que estão começando a fazer isso também. Então, daqui a pouco eu acho que vai ter muita alternativa. Hoje não tem tantas, mas daqui a pouco eu acho que vai começar a ter. Então, o Clube do Livro é um instrumento bacana, mesada e cofrinho a gente já falou também. Tem uma coisa muito simples, né, que é a seguinte: são os pais passarem tempo com os filhos sem gastar dinheiro. Por quê? Porque a criança não pode associar que todo o lazer e o prazer de estar com os pais tem consumo, né? Tem um custo financeiro. Custo, né? Então, assim, vale a gente jogar jogo de tabuleiro, soltar pipa, andar de bicicleta, para ela começar a entender que, assim, tem inúmeras formas de lazer na vida que não custam nada, né? Porque senão, o que acontece? Eu acho que os pais de hoje estão muito sobrecarregados com o trabalho, e aí vai vir a lazer e a shopping, e aí sai do shopping com alguma coisa. Então, assim, a criança tem que desassociar que o prazer de estar com os pais dela, né, assim, é muito mais o prazer de estar juntos do que consumir. Então, eu acho que os pais têm que fazer esse esforço, sabe? De buscar alternativas, de estar com o filho, de interagir com o filho sem ter nenhum tipo de consumo por perto, sabe? Piquenique, futebol, jogo de tabuleiro, o que for, né? Eu acho que vale muito a pena. Que mais? Cria oportunidade para as crianças manusearem dinheiro. Eu sei que a gente vive num país complicado do ponto de vista de violência, mas num ambiente mais controlado, de um clube, de uma cidade pequena, de uma loja... Na cantina da escola. Na cantina da escola. Cria essa oportunidade para quê? Para a criança dar o dinheiro, pegar a notinha, conferir um troco. Então a gente precisa começar aos pouquinhos, criar esses momentos para que as crianças interajam com o dinheiro, né? E a outra coisa que eu gosto muito, assim, são os projetos de doação, sabe? Eu acho que quando a gente estimula esses atos de solidariedade na rotina das crianças, a gente está buscando o quê, né? Adultos mais cientes do seu papel na sociedade, né? Empáticos, com senso de comunidade. Eu pertenço àquela comunidade, seja a minha escola, o meu bairro, a minha cidade, o meu país, sabe? E para a criança começar a entender que o mundo é feito
com diferenças importantes que ela precisa entender e ela precisa ajudar também, sabe? Então, eu gosto muito desses projetos de doação. Assim, eu vi uma vez uma pessoa que faz mesada e na mesada, uma vez por semana a criança tem que escolher alguma coisa para doar, uma roupa, um brinquedo, um livro. Eu acho bacana essas coisas, né? Começa a incutir na criança essa coisa do senso de comunidade, da empatia, né? Enfim. Então eu gosto muito dos projetos de doação também, né? Legal. E desse contato que você tem tido com professores por causa do projeto, como é que você vê a introdução desse tema nas escolas hoje? Tem um longo caminho a ser percorrido ainda? Um longo caminho a ser percorrido, né? Assim, em 2020, o MEC tornou obrigatório o ensino da educação financeira e desde então as instituições financeiras têm se preparado para isso, né? O que acontece? O MEC não tornou ele não criou uma disciplina educação financeira, e sim um tema educação financeira a ser trabalhado em outras disciplinas, né? Então tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela definiu lá tudo que tem que ter. Educação financeira nas escolas começa no ensino fundamental, não tem nada para educação infantil por enquanto. E aí o que eles definem, né, no ensino fundamental? Noções básicas de finanças, economias, taxa de juros, rentabilidade, aplicações financeiras, enfim, tributos. E para a turma do ensino médio, é um pouco mais sofisticado para entender como funciona o sistema monetário nacional e o sistema monetário internacional. Mas ainda tem um longo caminho pela frente. Por quê? Porque tem muitos desafios nessa história. E você já pode imaginar quais são eles, né? Assim, você tem o desafio da preparação dos professores, que provavelmente na sua maioria não tiveram educação financeira, você não tem materiais ainda para os professores usar e você não tem tempo dos professores, né, para se dedicarem a esse assunto, né? Então, assim, devido à pandemia, o que era ruim ficou pior, né? Por quê? Porque existe um gap enorme de conteúdo da pandemia. E aí a educação financeira compete com esse conteúdo ainda, né? Então, assim, a prioridade está muito longe de ser a ideal. E tinha uma associação que chama, que eu até li, que eu não lembro o nome de cor, Associação da Educação Financeira do Brasil. Havia sido contratada pelo MEC para prover os materiais, para prover os treinamentos para os professores, e essa associação acabou de encerrar as atividades, né? E essa associação era responsável também por implementar a ENEF. O que é a ENEF? É a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que ela foi instituída lá em 2010, é o primeiro embrião de educação financeira. Então, assim, a situação não é fácil. Por outro lado, quando você olha os projetos, sejam projetos do próprio governo, da iniciativa privada ou de organizações sociais, você começa a ter ótimos projetos de educação financeira, né? Grandes bancos, grandes jornais financeiros, você tem o Instituto Brasileiro de Solidariedade, você tem o próprio Banco Central, você começa a ter, e até projetos pequenos como o meu, Resguarde, e tantos outros, né? Então você está começando a ter muito projeto para ajudar nesse trabalho. Mas seria um embrião. Perfeito, que seria um grande embrião. Então, assim, ainda está muito longe. Eu acho que, assim, eu sou sempre poliana, né? Eu acho que já tem uma BNCC, tem uma ENEF. Então, agora é uma questão de tempo para essa coisa entrar no dia a dia das crianças, e tem essa quantidade enorme de projetos, principalmente da iniciativa privada, que podem ajudar e ajudar muito. Bacana. E voltando um pouco à rotina familiar, você acha importante as crianças participarem, por exemplo, de compras no supermercado com os pais? Olha, assim, a ida ao supermercado, ela pode ser um belíssimo exercício se a gente prestar atenção na ciência por trás disso e engajar as crianças no planejamento. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Assim, dá trabalho. Todas essas coisas para você fazer direito, dá trabalho. Chama a criança e fala assim, vamos montar a lista de compras?
manda a criança na geladeira, tem isso, tem aquilo, vai na despensa, a criança começa a ver o que está faltando. Se ela estiver alfabetizada, pede para ela escrever a lista. No supermercado, pede para ela pegar alguns itens na prateleira, para ela organizar o carrinho, para ela começar a relativizar preço, para ela entender que um produto pode ter preços diferentes, entendeu? E aí leva uma caneta, pede para ela marcar tudo que foi comprado e de preferência saia do supermercado assim que você acabar todos os itens da lista e dizer para a criança assim, pontua, olha, compramos tudo, podemos ir embora. Para quê? Para a criança começar a associar que você vai nesses lugares para você comprar o que você precisa. Sim. Porque senão você fica, e tem isso, e tem aquilo. Então não pode ter isso, tem aquilo. Se você quiser usar isso do ponto de vista educativo, né? Então é assim, é óbvio, esquecemos isso, então vamos botar na lista? Põe a criança para botar lá no supermercado, ela escreve na lista, pegamos isso, tica lá, resolvido. Mas tenta usar isso como um momento de aprendizagem, sabe? Então acho que vale muito. Agora não pode a criança ir para o supermercado, ela não participou de nada, ela está no carrinho há 2 horas, ela começa a ficar estressada, aí realmente a coisa não funciona, né? Se você estiver disposto a fazer funcionar, tem que ter um trabalhinho antes, sabe? E essa questão que você disse de comparação de preço é muito bacana, né? Porque a criança começa a ter a consciência da importância de fazer pesquisa de preço, Exatamente, é para isso. A gente não está fazendo isso para a criança ser um expert em finanças. A gente está fazendo isso para a criança crescer com esses padrões ou comportamentos diferenciados, para quando chegar na vida adulta, ela saber fazer tudo isso, entendeu? Então a preocupação não é que ela saiba tudo, que ela comece a entender sobre isso. Que lá na frente seja algo natural para ela, né? Ela vai crescer, sabe? Eu sempre falo, eu sempre dou esse exemplo. Falei, gente, se alguém tivesse falado pra gente quando a gente era criança, a gente sempre tem que guardar 20% de tudo que a gente ganha. Mas a gente cresce sem saber. Imagina, a cabeça da criança, ela é um livro aberto. Se você falar para ela que todo mundo tem que guardar 20% do que ganha, imagina, né? Pode ser 20, 10, o que funcionar na sua casa. A criança vai crescer guardando aquele dinheiro e ela não vai fazer esforço nenhum quando chegar lá na frente. Ela sempre vai ter dinheiro guardado, entendeu? Mas isso nunca foi dito pra gente. Então, a gente precisa usar esses momentos para isso, né? Por isso que eu falei do cofrinho, do potinho do futuro, tudo sempre visando, né, o processo educacional, que é o que você quer ali naquele momento, né? E se você tivesse um conselho para dar para os pais hoje em dia a respeito de educação financeira dos filhos, o que seria esse conselho? Se for preciso, mude os seus padrões e os seus comportamentos com relação a dinheiro. Para quê? Para uma coisa também que nós duas conversamos no almoço, para que um dia você possa resgatar a promissória mais complicada que você tem no mercado, que é o seu tempo de volta. É um dia, depois de você ter muito trabalhado, você poder fazer o que você quiser, com quem você quiser, quando você quiser. Essa eu acho que é a primeira razão. A segunda é o seguinte, se você quer ajudar a criança a ter bons padrões e comportamentos financeiros, você precisa dar um exemplo, né? Então, assim, criança vê, criança faz. Se a criança estiver consumindo de forma consciente, fazendo lista de preços, priorizando lista de compras, priorizando o que você precisa versus o que você quer, ajudando o próximo, poupando os recursos do meio ambiente, se ela estiver fazendo isso tudo, já é meio caminho andado para a criança. Então, assim, um conselho, seja o exemplo. Né? Se organize e seja um exemplo para os seus filhos. Ótimo. Maria, eu gostaria de agradecer muito sua presença aqui. Essa conversa foi, assim, super interessante para mim, que sou mãe de 3 crianças, então foi super esclarecedora. E quem sabe a gente não volta a conversar em outro momento, porque é um assunto que pode gerar vários outros temas que são importantes para a gente trazer para a vida das crianças, não só das crianças, dos adolescentes, adultos e dos idosos, não é mesmo? Não, perfeito. Vou estar sempre disponível. Eu sou completamente apaixonada por esse tema e eu queria parabenizar vocês, né, assim, num fundo de pensão, trazendo esse tipo de preocupação para os seus participantes, né? Então, é louvável aí esse convite para a gente falar desse assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. E para vocês que estiveram com a gente até agora, muito obrigada também. E acompanhem sempre o nosso canal no YouTube para acompanhar os nossos episódios, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje.